Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Impor-se-á a necessidade de escolher com cautela as palavras a serem usadas, minha jovem. Impor-se-á a necessidade de escolher com cautela as palavras a serem usadas, minha jovem. Oi, você se lembra de mim? Eu sou a atriz que fez a Miriam na história de Elvira. Eu agora estou decorando o texto da nossa teleaula de hoje. Você notou alguma coisa de diferente no que eu acabei de falar? Pois é, o assunto da nossa teleaula de hoje é isso mesmo, as várias maneiras de se dizer alguma coisa. E mais, vamos dar uma olhada nas diferenças entre a fala e a escrita e refletir sobre a importância de conhecer o nosso principal meio de comunicação, a língua. Até agora, a gente acompanhou a história da Elvira. Ela arrumou um emprego novo, enfrentou desafios e nós ficamos conhecendo os tipos de linguagem que utilizamos no nosso dia a dia. Quando ela foi visitar o gerente das Lojas América, por exemplo, na visita ao gerente das Lojas América, Elvira escolheu as palavras, procurou ser formal. Bom dia. Bom dia. Sr. Cláudio, eu sou Elvira, sou funcionária das Lojas União. Muito prazer, Elvira. É sempre bom receber os funcionários das Lojas União. Sente-se, por favor. Depois, Elvira treinou suas habilidades escrevendo. Primeiro no comunicado que fez ao chefe, o seu Almeida. A reunião com o gerente das Lojas América transcorreu dentro do esperado. O Sr. Cláudio pediu que eu fosse portadora do pedido de desculpas aos administradores das Lojas União. Acompanhando a história da Elvira, a gente viu que a linguagem pode ser formal ou informal, tanto na fala quanto na escrita. Mas sempre é bom lembrar que entre a fala e a escrita existem algumas diferenças. Diferenças entre a fala e a escrita. Será que escrever é simplesmente transferir para o papel aquilo que falamos? Vamos ver se é mesmo. Alô? Alô, Miriam? Sim? Toma nota de um recado aí pra mim, por favor. Pois não. Diz que o aeroporto do Rio tá sem teto e não vai dar tempo de eu chegar pra reunião das 10. Fala pro pessoal de vendas transferir pra depois do almoço. Tipo, umas 3 horas. 3 horas. Se a Miriam passasse o recado exatamente como recebeu, o aviso ficaria assim. Pessoal de vendas, o aeroporto do Rio está sem teto e não vai dar tempo do seu Almeida chegar para a reunião das 10. Ele falou que é para vocês transferirem para depois do almoço, lá pelas 3 horas, tá? Muito informal, né? E comprido, confuso. Então a Miriam passou o recado por escrito, assim. Aviso de Sr. Almeida para equipe de vendas. A reunião das 10 horas foi transferida para as 15 horas por motivo de atraso no voo Rio-Belo Horizonte. Agora vamos ver de perto algumas diferenças entre a fala e a escrita. A fala é representada pelos sons e a escrita por letras. As letras são um sistema gráfico de sinais. A escrita tem uma forma correta de grafar as palavras, chamada ortografia. Vamos lá, ortografia, cadê? M-O O-L P-O-R Ortografia. Do grego ortografia pelo latim ortografia. Substantivo feminino. 1. Parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras. É por isso que eu uso tanto o livrão aqui. Não dá para escrever as palavras de qualquer jeito. No dicionário, a gente vê a forma correta. Na fala, fica mais fácil notar as diferenças regionais. Quer ver? Cidadezinha cheia de graça. Tão pequenina que causa dó. Com seus burricos a pastar na praça. Sua igrejinha de uma torre só. Viu só? Ouvindo, a gente pode descobrir a origem de cada uma dessas pessoas. Agora, experimente ler.
não tem jeito de descobrir que Mário Quintana, o poeta que escreveu esses versos, era gaúcho, não é mesmo? O sotaque, ou fala regional, só aparece na escrita quando o escritor escreve de propósito. Outra diferença da fala para a escrita é que na fala nós usamos o corpo todo para completar a comunicação. Olha, vou te contar. Eu por aqui de trabalho, o telefone tocando feito um louco, o chefe no bem bom lá no Rio de Janeiro, e ninguém fez isso para me ajudar. Se a Miriam precisasse transmitir toda essa agitação num bilhete para Elvira, teria que dispensar os gestos, e o bilhete ficaria mais ou menos assim. Imagine só, eu com o trabalho acumulado, o telefone tocando sem parar, o chefe viajando, e ninguém moveu uma palha para me ajudar. A maneira de aprender a língua falada e a língua escrita também é diferente. Você precisou ir à escola para aprender a falar? Como que você aprendeu a falar? Como que eu aprendi a falar? Abrindo a boca. Minha mãe me ensinou. Como eu aprendi a falar? Sozinho. Ah, não sei, meu. Acho que com o exemplo dos outros. E a língua escrita? Como é que a gente aprende a ler e a escrever? A ler e escrever na escola, né? Fui pra escola, aprendi com a professora. No colégio, claro. Indo pra escola. Numa conversa, pessoalmente ou por telefone, nós podemos ver ou ouvir a pessoa com quem estamos falando. A comunicação acontece na hora. Quando escrevemos uma carta, nos comunicamos através do tempo e da distância. E por falar em cartas, vamos ver como as diferenças entre a língua falada e a escrita aparecem na história da Elvira. Você se lembra do conselho que eu dei para Elvira quando ela foi visitar o Sr. Cláudio? Você vai ter que caprichar no vocabulário e confiar na sorte, hein, mocinha? Eu disse isso porque a linguagem informal a gente usa num papo entre amigos. Ela poderia parecer estranha numa visita de trabalho. Assim como ficaria estranho eu dizer: impor-se-á a necessidade de escolher com cautela as palavras a serem usadas, minha jovem, em vez de mandar a Elvira caprichar no vocabulário, apesar de as duas falas quererem dizer a mesma coisa. Agora vamos dar uma olhada no uso da linguagem em cartas. Aquela que Elvira escreveu para o irmão, por exemplo, é informal. Tudo bem aí? Comigo vai tudo bem. Se não fosse a saudade, eu poderia dizer que sou uma pessoa completamente feliz aqui em Belô. Adorei saber que a Gracinha quer vir para cá. Se ela sair daí no sábado, fica mais fácil para eu ir buscá-la na rodoviária. E o meu sobrinho? Morro de saudades dele. Diga para a Gracinha vir bem rápido. Eu sei que meu irmão me entende melhor se eu escrever do mesmo jeito que falo. Mas aqui, por exemplo, eu escrevi assim: se ela sair daí no sábado, fica mais fácil para eu ir buscá-la na rodoviária. Se eu estivesse falando, eu poderia até dizer assim: se ela sair no sábado, fica mais fácil para mim ir buscar ela na rodoviária. Enfim, nós podemos ter uma escrita informal e uma escrita mais formal. E assim chegamos ao final do módulo. Como vou dizer isso agora? Então, que tal uma pausa? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O que nós aprendemos é dominar a escrita. Você sabia que só 10% das línguas faladas no mundo de hoje têm escrita? É sim. 90% das línguas existentes são só faladas. Mas isso não quer dizer que os povos que não têm escrita sejam inferiores. Eles transmitem sua cultura de forma oral, isto é, falando, contando histórias, cantando. Dá para você imaginar como seria viver numa cultura sem escrita? Fica difícil imaginar como seria viver sem a escrita, né? Sem livros, sem jornais, sem revistas. A escrita para nós é fundamental. E já que nós temos essa técnica fabulosa de comunicação aqui na ponta dos dedos, por que não fazer o melhor uso possível dela? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A nossa teleaula de hoje foi toda sobre as diferenças entre falar e escrever. Nós vimos que a linguagem formal e a informal podem ser usadas tanto na fala quanto na escrita. E para terminar, verificamos que a escrita é uma das técnicas de comunicação mais eficientes que existem.
Pode escrever. A língua de um povo é um dos seus maiores patrimônios. Seja falada ou escrita, vale a pena fazer uso dela. Até uma piada fica melhor contada com as palavras bem escolhidas. Que tal ir experimentando até a próxima teleaula?